Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Que bom encontrá-lo diante do televisor, do celular, do computador. Está começando mais um programa Luz da Vida, nosso compromisso semanal no fim da tarde do primeiro dia da semana, dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. Depois de muitos programas, quase 30 programas, dedicados à introdução do nosso fascinante argumento, os Salmos na nossa vida, vamos começar hoje, finalmente, a refletir, a estudar com os padres da Igreja, versículo por versículo, os 150 Salmos. Sabemos que é uma tarefa, é uma empreitada longa, demorada. Não sei se eu terei a graça de concluir esse itinerário tão longo, mas temos que começar, temos que dar o pontapé e, com a graça de Deus, espero, até onde Ele permitir, que eu seja, com o auxílio de Sua graça, exitoso nesse propósito. Salmo 1. O título desse salmo em muitas Bíblias é Os Dois Caminhos. A temática de fundo do salmo exatamente esta, é o antagonismo que o pecado possibilitou à natureza humana até ao fim dos tempos. São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 7, diz do drama que existe, que passou a existir em todo o ser humano depois do pecado. Conheço o bem que quero e faço o mal que não quero. Querer o bem está ao meu alcance, praticá-lo não. Quem me libertará deste corpo de morte? É o drama com o qual temos que conviver até o derradeiro instante de nossas vidas. A concupiscência que nos arrasta à prática do pecado, daquilo que não queremos fazer, que não queremos pensar, que não queremos dizer, por um lado, e o desejo, a vontade, o ímpeto, o elan da nossa alma, do nosso espírito, de fazer aquilo que agrada a Deus. Então, quais são esses dois caminhos? O caminho do bem e o caminho do mal. O caminho das trevas e o caminho da luz. O caminho da vida e o caminho da morte. O saltério se abre com essa temática que vai perpassar, já vinha perpassando, por favor, depois do pecado de Adão e de Eva, todo o Antigo Testamento, e é uma temática constante no Novo Testamento. Fazer o que agrada a Deus, andar na luz, viver na graça do Senhor, ou desobedecer a Deus, fustigado pelas nossas tendências desregradas ou tentado pelo inimigo sedutor, embusteiro, que nos propõe aquilo que desagrada a Deus. Então, o saltério se abre com uma realidade, digamos assim, onipresente na nossa vida. Temos dois caminhos, não há um terceiro, ou céu ou inferno após a morte, ou vida da graça ou vida no pecado enquanto estamos a caminho. Dito isso, agora vamos ao parágrafo 1 do Salmo 1. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz. Aqui está uma categoria que é muito cara para todos os seres humanos, quem não quer ser feliz, mas uma categoria que no cristianismo e antes no judaísmo, estamos ainda no Antigo Testamento,
para nós, porque Cristo assumiu todos os salmos, porque Cristo é a razão de ser de todos os salmos, essa felicidade nos remete para o Sermão da Montanha. Bem-aventurados os. Bem-aventurados os. Bem-aventurado é sinônimo de feliz. Portanto, o Salmo primeiro é uma bem-aventurança. Bem-aventurança do Antigo Testamento, que está voltado e votado, dirigido para o Novo Testamento. Ora, nenhuma categoria de felicidade do Antigo Testamento pode escapar do conceito de felicidade dado pelo próprio Jesus no Sermão da Montanha. Portanto, Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 11, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os mansos, os pobres em espírito, bem-aventurados os puros de coração, os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, os que são perseguidos por causa da justiça. Todas aquelas bem-aventuranças de Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 11, elas são, digamos assim, o ponto de chegada das bem-aventuranças do Antigo Testamento. As bem-aventuranças do Antigo Testamento, elas se completam, elas atingem o seu ápice nas bem-aventuranças pronunciadas pelo próprio Jesus. Portanto, é correto você dizer que o Salmo 1 é um salmo de bem-aventurança. Mas o Salmo 1 tem também mal-aventurança. O Salmo 1 trata da infelicidade. Sim. Felizes os e infelizes os que se assentam com os escarnecedores, os que trilham o caminho dos pecadores. Então, o Salmo 1 contém, ao mesmo tempo, bênção e maldição, porque são dois caminhos antagônicos, incompatíveis e irreconciliáveis. Então, podemos dizer que o Salmo 1 contém uma bem-aventurança, a bem-aventurança dos que não procedem conforme o conselho dos ímpios, os que temem o Senhor, os que meditam a sua lei dia e noite, bem-aventurados, portanto felizes. Os bem-aventurados são incompatíveis por essência, por natureza, por substância, com os mal-aventurados que aqui são chamados de ímpios. Portanto, Novo Testamento é o critério para você interpretar o Antigo. E aqui o saltério se abre com uma bem-aventurança. Bem-aventurado é feliz. Feliz é bem-aventurado. Feliz. Primeira palavra do saltério. Primeira palavra do Salmo 1. Agora, não sei se vocês se recordam, nos programas anteriores, os 3 últimos, sobretudo, quando nós citávamos a catequese de São João Paulo II, em 2011, na Praça de São Pedro, a respeito dos Salmos. Os Salmos falam de Cristo. O sentido dos Salmos é a pessoa de Jesus, assim como todo o Antigo Testamento. Eles falam de Cristo, e se não enxergarmos Cristo no Antigo Testamento, não entendemos o Antigo Testamento. O que eu quero dizer com isso? Esse homem feliz, quem é? Vocês já sabem. Esse homem feliz não é antes uma criatura humana que cumpre a lei do Senhor. Esse homem feliz é Jesus Cristo. Portanto, que fique bem claro, o Salmo 1 fala da pessoa de Jesus. É profecia sobre Jesus. Depois de Jesus, ele disse em Mateus capítulo 11, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Portanto, a primeira frase do saltério, a primeira frase do Salmo 1 é uma profecia sobre Jesus. E tem uma prova. Santo Agostinho, comentando esse versículo,
diz o seguinte, aspas, fique sentado, para não cair de costas de tanta surpresa e tanta felicidade. Trata-se de nosso Senhor Jesus Cristo, homem e Senhor. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, como o homem terreno que consentiu na sugestão da mulher, enganada pela serpente e desobedeceu aos preceitos de Deus. Não trilha o caminho dos pecadores. Cristo, de fato, veio pelo caminho dos pecadores, ao nascer como os pecadores, mas não se deteve, porque não o retiveram as seduções do mundo. Nem se assenta entre os escarnecedores. Recusou o reinado terrestre e a soberba, pois quase não existe quem esteja isento da ambição de dominar e do desejo de glória humana. Que beleza! O Salmo fala de Cristo. Ah, mas esse Salmo não é para mim, para a senhora, para o senhor, para você? Claro que sim. Mas o modelo de felicidade, não fostes vós que me escolhestes? Fui eu que vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. A frase que ecoa, subjazendo este salmo, aprendei de mim. Assim o cristão reza esse salmo, olhando para Cristo, o feliz, o homem feliz. Ele é Deus, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, luz da luz, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, mas verdadeiro homem, o homem feliz. Durante a vida pública de Jesus, não aceitou nenhum conselho ímpio, não teve nenhum ímpio como seu amigo, não se assentou à mesa com eles, e se assentou com pecadores foi para convertê-los, não para concordar com o pecado deles. Não trilha o caminho dos pecadores. Em Cristo não se encontrou absolutamente nenhum vestígio de imperfeição, nem se assenta com os escarnecedores. Pelo contrário, os escarnecedores nem queriam contato com ele, zombaram dele, ridicularizaram-no. Aqui está o modelo de felicidade. Que maravilha, Santo Agostinho, interpretando o primeiro versículo do Salmo 1. Está terminando o nosso primeiro bloco, não saia daí. No segundo, o versículo 2 do Salmo 1. Até logo mais. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o nosso segundo e último bloco do nosso compromisso semanal, programa Luz da Vida. Agora, com esse programa, comentando versículo por versículo todo o saltério, estamos no Salmo 1. No primeiro bloco, refletimos o versículo 1, caminhamos para o versículo 2, mas antes de chegarmos ao versículo 2, temos duas pontuações a fazer em cima desse primeiro versículo. E é uma pontuação, digamos assim, muito atual para algumas pessoas. Na verdade, a palavra de Deus utiliza vícios de linguagem, gêneros de linguagem, que são esquecidos, regras de língua portuguesa, formas de expressão, em que você utiliza uma expressão para representar uma realidade bem maior do que ela. Quando você toma uma parte para falar do todo. Ou seja, você pode, quando você tem um universo, se referir a esse universo todo, ou você pode se referir a esse universo todo utilizando uma parte desse universo. Quando uma parte representa todo, o todo. Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar na palavra homem. Versículo 1, novamente. Feliz o homem
que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz o homem, mas e as mulheres? Será que esse salmo tem um vestígio de machismo? Porque utilizou a palavra homem e não utilizou a palavra mulher? Seria mais consonante com a dignidade da mulher que o autor do salmo escrevesse feliz o homem e feliz a mulher que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores? A resposta é não. O salmista, ao falar homem, ele se refere a todo o gênero humano. Também as mulheres são objeto da bênção de Deus. E vou citar para vocês um texto de São Basílio Magno, São Basílio de Cesareia, na Ásia Menor, atual cidade de Kayseri, na Turquia. Ele nasceu no ano 330 e morreu no ano 379. Na homilia primeira sobre os Salmos, parágrafo 7, ele vai dizer o seguinte: vejam, nós estamos há quase 1.700 anos. Quase 1.700 anos. Vejam o que São Basílio diz a respeito dessa questão, dessa suposta polêmica, desse suposto, digamos, machismo que não existe em absoluto no Saltério. Com a palavra São Basílio Magno. Aspas. Por que o profeta escolheu somente o homem para proclamar feliz? Por acaso excluiu a mulher da bem-aventurança? Certamente não. De fato, uma só é a virtude, tanto na mulher como no homem. Já que foram criados idênticos em honra, por isso, também a recompensa será igual para os dois. Com efeito, no livro do Gênesis, lemos: Deus fez o homem à imagem de Deus. Ele os fez homem e mulher. Aqueles que têm a mesma natureza têm igual comportamento. Simplesmente fantástico. Hoje existe uma mentalidade por aí para acrescentar uma terceira alternativa. Todos, todas e todes. Qual a posição da igreja sobre isso? Homem e mulher. Ele e ela e ele. Essa é a resposta bíblica a este assassinato da língua portuguesa. Na Bíblia não existem todos, todas e todes. Na Bíblia. Existe homem e mulher. Existe masculino e feminino. À parte todas as excrescências de língua portuguesa decorrentes dessa mentalidade, que respeitamos, mas que na língua portuguesa não tem fundamento, tem sérias dificuldades, na Escritura, homem e mulher, masculino e feminino. Ficamos com a Bíblia. Nós cristãos temos esta referência. Ele ou ela ou ele. Feliz o homem. Você toma uma parte para falar do todo. Por exemplo, renda per capita. O que é renda per capita em linguagem de economia? Capita é cabeça. A renda de uma população, de uma nação, de um estado, de um município, por pessoa. Só que a pessoa, ela tem um corpo com uma cabeça. Capita é cabeça. Reparem, em linguagem de economia, nós tomamos uma parte do corpo da pessoa para representar todo o corpo da pessoa. Renda per capita.
E isso ninguém discute. Por cabeça, se você chega no interior e pergunta a um criador de gado, quantas cabeças você tem? A pessoa não diz quantos bois você tem, quantas vacas você tem, mas quantas cabeças você tem. Isso é linguagem corriqueira no mundo da veterinária, no mundo da agricultura, no mundo da pecuária. Quantas cabeças? Você pega uma parte do corpo do animal para representar todo o animal. Isso é língua portuguesa, é a coisa mais básica do mundo. Hino nacional: dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada Brasil. O hino não diz dos filhos e filhas, dos filhos. Ou seja, você pega uma parte da população brasileira, que é a parte masculina, para representar toda a nação, que é uma nação de pessoas masculinas e femininas. Ou seja, um gênero literário que pega uma parte para representar o todo. Portanto, essa discussão descabida em teologia, na palavra de Deus, ela é absolutamente relevante. Pois bem, feliz o homem, ou seja, feliz qualquer ser humano. O texto não está excluindo em absoluto a mulher. Ora, por favor. Avancemos e agora vamos a uma segunda ponderação ainda neste parágrafo. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores. Que caminho é esse? Estreita é a porta que leva à vida, largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Dídimo, o cego, que nasceu no ano 313 e morreu no ano 398, comentando esse versículo do Salmo 1, vai dizer que o caminho dos pecadores é o diabo. Repito, feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores. O caminho dos pecadores é o inimigo, é o diabo. Com a palavra, nos fragmentos sobre os Salmos, capítulo 1, parágrafo 1, Dídimo, o cego. O diabo pode ser considerado o caminho dos pecadores. Quem permanece nesse caminho deve ser advertido para que saia dele. Lembrai-vos do que diz a Escritura: resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Com efeito, quem não permanece nos caminhos do diabo, achegar-se-á ao Senhor, que disse: eu sou o caminho. Quem segue esse caminho, percorrendo-o até o fim, receberá a recompensa. Nas tentações de Nosso Senhor, da parte do diabo, no capítulo 4 do Evangelho segundo Mateus, nós temos o inimigo propondo, em 3 etapas, Jesus percorrer o caminho dos escarnecedores, o caminho dos desobedientes. Se és filho de Deus, transforma estas pedras em pães, atira-te daqui para baixo, porque o Senhor ordenou aos seus anjos que te guardem todos os teus caminhos, nada de mal te acontecerá, e tudo isso será teu, se prostrado me adorares. Aqui está uma tentativa sutil do diabo para que Jesus se assente entre os escarnecedores. Ou seja, que Jesus, que é o caminho, enverede pelo caminho da desobediência, da autossuficiência, da cooptação diante de Satanás para adorá-lo. Está terminando o nosso segundo encontro a respeito do Salmo primeiro encontro com 2 blocos. Desejo a você uma semana abençoada. A proposta é exatamente esta. Em média,
Cada versículo vai ter pelo menos 2 citações dos padres da Igreja. 2 formas de pensar, de interpretar, de intuir a riqueza escondida em cada versículo do Saltério. É lógico que há muitos textos dos padres da Igreja que poderiam ser abordados nesse programa, versículo por versículo. Muitas interpretações de muitos padres da Igreja sobre cada versículo. Mas, se eu explorasse isso, nós passaríamos um ano para refletir um único salmo, o que, infelizmente, não podemos fazer. Mas a ideia é, pelo menos, 2 padres da Igreja a comentar essa riqueza escondida em cada versículo dos Salmos, e acho que com esse programa de 2 blocos você já tem mais ou menos uma ideia de como será a nossa dinâmica nesse estudo dos Salmos. Um grande abraço, uma semana abençoada e até o próximo domingo, se Deus quiser. Felicidades!